Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Momento Resumo Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá do YouTube Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança através do nosso canal do YouTube. Você se inscrevendo, compartilhando no Facebook, também no Twitter, no Instagram e com os seus amigos no WhatsApp. Você nos ajuda a levar a palavra do Senhor mais longe. Vamos ao tema de hoje. Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Lição 4, do dia 28 de janeiro de 2018. Textual. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. O descanso provido por Josué foi terreno e temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Então aqui está a grande diferença. Um repouso temporário e terreno e um repouso eterno oferecido por Jesus para a sua igreja, para a sua noiva, para mim e para você que nos ouve no nosso canal do YouTube. Temos alguns versículos de parâmetros da nossa matéria de hoje. O primeiro se encontra em Hebreus 4:2. A mensagem de Deus deve ser recebida pela fé. Hebreus 4:6. A mensagem de Deus deve ser acompanhada pela obediência. Ainda Hebreus 4:7. A mensagem de Deus deve ser acolhida com contrição. E ainda Hebreus 4:8-9. A mensagem de Deus promove um descanso real e total. Ainda Hebreus 4:11, a mensagem de Deus promove um descanso eterno. E ainda Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então essa é a mensagem de Deus ao seu coração nessa tarde na nossa escola bíblica. A nossa leitura está baseada em Hebreus 4:1-13. Diz-nos assim a palavra de Deus: tomamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas as palavras da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus da sua. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então a palavra do Senhor diz que diante de Deus ninguém esconde nada, ninguém se dá por inexcusável. Que a palavra do Senhor, ela penetra todas as divisões da alma, medula, pensamento. Então Deus, de antemão, ele sabe tudo aquilo que é necessário para a minha vida e para a sua vida. Na interação, nos diz que o texto de Hebreus 4 mostra o que a história de Josué representa para a igreja de Cristo. Enquanto o ministério do sucessor de Moisés foi de caráter terreno, temporário e incompleto, primeiro porque Israel não conquistou toda a terra, depois as guerras continuaram. Jesus Cristo proveu um descanso celestial e eterno e completo. Na lição desta semana, é preciso fazer o contraste entre o ministério de Jesus e Josué conforme abaixo. Josué, terreno, temporário e incompleto. Jesus, celestial, eterno e completo. Devido à popularização da teologia da prosperidade, bem como o aumento da politização ideológica dos movimentos evangélicos, é comum alguns cristãos virarem as costas para a dimensão celestial e eterna do ministério de Jesus, alegando que se dermos ênfase ao céu, formaremos cristão escopista. O problema é que ele se esquece de combinar isso com o autor de Hebreus. A natureza celestial e eterna e esperançosa do ministério de Cristo é cristalina nas Escrituras. Por isso, embora a obra de Cristo tenha consequências presentes, como uma antecipação das bênçãos futuras, claro que podemos vivê-la hoje, aqui e agora. Não tenha receio de enfatizar a natureza do porvir da obra de Cristo, pois ele nos prometeu a vivência da comunhão do reino celestial. Mateus 26, 28, 29. Comentário. Introdução. Então vemos, aqui uma grande divisão, se assim podemos dizer, entre um repouso temporário e um repouso eterno, que é o que Cristo oferece à sua igreja, à sua noiva, a mim e a você que está nos ouvindo agora. Mas para isso, precisamos permanecer fiel. Para isto, não podemos ser incrédulos, como foi este povo de Israel, que viram inúmeros milagres, inúmeros prodígios do Senhor, como já falamos na lição passada, mas mesmo assim perderam a oportunidade de entrar na terra prometida, e não só isso, levaram até mesmo o seu grande líder e pacificador, o homem mais manso da terra, também a perder a oportunidade de entrar na terra prometida pela rebelião deste povo. Então que eu e você possamos nos atentarmos a isso e ao nosso modo de viver, de pensar, de falar e de agir como homem e como mulher de Deus. A introdução. A conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor de carta aos Hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido conquista da terra a Moisés e Josué, Êxodo 3:8, Josué 1:2-3. Mas ao longo da jornada do êxito, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, sanadas a falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança, e pelas mesmas razões. A única forma de voltar-se para a corrida e completar o percurso, entrando no descanso de Deus, era observando a sua palavra. Então, o autor nos chama a atenção para que não venhamos correr o mesmo risco,
né, que aquele povo correu, para que eu e você não caiamos nesta mesma armadilha e viemos perder o nosso repouso eterno com o Senhor. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué, Hebreus 4:2. Tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém, e a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? Então, há uma pergunta, há uma exclamação e também há algo a qual o autor nos chama a atenção e coloca um ponto de partida para que a igreja, a noiva do Cordeiro, não venha ficar para trás no dia que o Senhor buscar a sua igreja, como aquele povo da antiga aliança, por falta de fé, por incredulidade, por desobediência, perderam, né, a Canaã terrena. Porque sabemos biblicamente que somente Josué, Calebe e os que nasceram no deserto, após a partida do Egito, entraram na terra prometida. E a igreja do Senhor não pode correr esse mesmo risco. Uma mensagem que fundamentada na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus, visto pois que resta que alguns entrem nele e que aqueles que a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Hebreus 4:6, né? Isso fica claro, a desobediência os levou a perder isto, né? Então, desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Essa palavra ocorre 6 vezes no texto original e foi usada pelo apóstolo Paulo para se referir aos filhos da desobediência. Efésios 2:2. O crente, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. O autor de Hebreus usa essa palavra novamente no versículo 11, do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo de desobediência. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Então, a mensagem de Deus, ela só produz, né, o efeito desejado, aquilo que precisa ser realizado na vida do homem e da mulher de Deus, quando há obediência, porque o rebelde, ele nunca ouve a mensagem de Deus, e quando ele a ouve superficialmente, né? São mensagens que caem no ouvido, como diz o ditado, e saem do outro lado, não produz o efeito desejado. Uma mensagem que conduz à constrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos abertos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7b. O autor usa o termo, né, aí traduzido como duro e endurecido, 4 vezes nesta carta. Esse termo deu origem à palavra portuguesa esclerose ou esclerosado, isto é, endurecido, enrijecido. É a mesma palavra usada por Lucas em Atos 19:9 para dizer que os judeus se mostraram endurecidos e por essa razão rejeitaram a mensagem de Paulo. Aqui em Hebreus, como em outros lugares do Novo Testamento, é o homem, não Deus, que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Romanos 1:28-29.
Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. Então o autor volta a ênfase e a repetir por várias vezes que a pessoa precisa estar com o seu coração aberto para que Deus possa fazer a transformação necessária, né? Só que Deus, ele respeita a minha decisão e a sua decisão. Deus, ele está a bater a nossa porta, ao nosso coração. Deus está pronto para nos salvar. Deus está pronto para nos levar ao repouso eterno. Mas se eu, pastor Paulo Delagnese, rejeitar e não der ouvido, ele vai respeitar a minha decisão, como ele fez com todo o povo em toda a época da história bíblica. Subsídio didático. O recebimento da palavra com fé e o viver em obediência e o coração contrito e aberto à palavra são os três aspectos do ouvinte da mensagem de Jesus que deve ser enfatizado, né? Então, coração aberto, fé, né? E estar pronto a ouvir e a obedecer é o que enfatizamos no assunto de hoje. Jesus proveu um descanso superior a de Josué, parte 2, um descanso total. Quando constatamos o capítulo 11, 23 com o 13:1 do livro de Josué, surge uma pergunta: Josué conquistou ou não a Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué 11:23 refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por vir chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, é como era comum à época. O exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por toda a Canaã, assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué 13:1. Logo, os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso prometido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Então, o contraste e o paralelo que se faz aí nessa pergunta, se Josué conquistou ou não, né? E se há alguma dúvida nisso, está dizendo que parcialmente houve-se uma conquista, mas que essa conquista ela se prolongou pelos anos, aonde os exércitos foram conquistando as terras, mesmo após a morte de Moisés e a morte de Josué. Só que a conquista que Jesus nos conquistou através da cruz do Calvário é uma conquista eterna, é uma conquista completa, né? Diferente da Josué, que era uma conquista terrena e que precisava chegar-se a determinados limites de terra e campo e conquistando pouco a pouco. A conquista de Jesus é uma conquista abrangente e total para a igreja, porque Jesus vence Satanás, vence a morte, né? Vence o pecado, para que eu e você possamos hoje desfrutar dessas bênçãos do Senhor. Um descanso real. A redação de Hebreus 4:8 diz: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é o antítipo à conquista da terra prometida por Josué. Era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Quem proveu, de fato, um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então aqui realmente é o descanso eterno. Aqui realmente é o descanso definitivo. Josué, temporário. Jesus é eterno. Então isto é o que tem que ficar mais do que claro
e mais do que convicto ao meu coração e ao seu coração nesta oportunidade, a qual aprendemos, sobre a conquista de Josué e a conquista de Jesus. Um descanso eterno para o autor de Hebreus. O descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi também temporário. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fadigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Então, o enfático aqui, a mim e a você, para que não caiamos, na mesma desobediência do povo de Moisés e Josué. O descanso. Vamos saber um pouco mais sobre o que é o descanso. A preocupação pastoral do autor se torna novamente evidente, que porventura deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Entrar no repouso de Deus não é algo que acontece automaticamente após a conversão a Cristo, da mesma maneira que Israel não entrou automaticamente em Canaã após a sua redenção do Egito. Como Bruce observa, os leitores farão bem em temer a possibilidade de perder a grande bênção que está nos prometida. Da mesma maneira que a geração de israelita que morreu no deserto perdeu a Canaã terrestre, embora esse fosse o objetivo que tinham diante de si, quando saíram do Egito. Então, o contraste é o cuidado que eu e você temos que ter para não cometermos aí o mesmo erro. Subsídio teológico. O repouso de Deus na qual os crentes são convidados a entrar é algo para o presente ou para o futuro? Uma pergunta. Certamente, o repouso de Deus, em seu sentido mais amplo, aguarda a era por vir, mas há também um sentido presente de entrar pela fé, como é indicado pelo versículo 3, porque nós, o que temos crido, tempo passado, entramos, tempo presente, no repouso. A ênfase do tempo presente, em 4:1-10 ao 11, a fé torna possível no presente realidade que são futuras, invisíveis ou celestiais. Capítulo 11, versículo 1. Em 4:3-5 são enfatizados dois fatos importantes. Primeiro fato, o repouso de Deus é uma realidade presente e completa. 4:3. Fato 2. O israelita não puder entrar no repouso de Deus. 4:3b, 5b. Por causa de sua incredulidade e desobediência. 3:19, 4:6. Nota que nosso autor cita Gênesis 2:2 e Hebreus 4:4 e se refere ao Salmo 95:11. Duas vezes em Hebreus 4:3-5. Sua preocupação por seus leitores é que entre no repouso de Deus agora pela fé e que não o perca para sempre, como fez a geração que peregrinou no deserto. A incredulidade fecha o coração para Deus e torna sua promessa sem efeito. O que é repouso de Deus? Outra pergunta. É um repouso baseado na conclusão de sua obra na criação, 4:3c e 4, da qual o sábado sagrado é um testemunho duradouro. Nossa participação nesse repouso é baseada na obra consumada de Cristo na cruz. O fato dele estar assentado, que inclui o pensamento do repouso, à direita do Pai e o testemunho duradouro. O fato de Deus ter repousado não significa que ele, que por conseguinte tem estado ou esteja em um estado de ociosidade, mas apenas que não há nada a se acrescentar àquilo que ele fez. Deus repousou após criar todas as coisas, porque sua obra de criar foi terminada desde a fundação do mundo. Então,
aqui está o paralelo sobre este repouso. Vamos à parte 3 da nossa lição de hoje. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué, uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas de palavras de Deus, mas não lhes deu ouvido. Novamente, o povo de Deus estava diante de sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por anjo, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa palavra não mais se limita à terra, à lei, porque ela é viva. Ezequiel 37, 3, 4. Jesus afirmou que sua palavra são espírito e vida. João 6, 63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Essa é uma pergunta que você deve responder a você mesmo e eu a mim. Como que é a nossa conduta e as nossas ações diante do Senhor, para que possamos herdar a promessa da vida eterna, da terra prometida, não a terra terrena, mas a terra celestial, a nova Canaã. Uma palavra eficaz, parte 2 do tópico 3. A palavra de Deus é viva, ela produz vida, mas além de viva, ela é eficaz, produz resultados, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. O autor mostra que essa palavra é produtiva. O termo energis, traduzido como eficaz, é usada na Bíblia para se referir às atividades divinas que produz resultados. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Então, a palavra do Senhor é viva, verdadeira e eficaz. E essa palavra, ela produz vida, né? Ela não é simplesmente uma lei, né? Ela não é simplesmente uma ordenança de homens, mas ela é a própria palavra de Deus, ela é a própria ordenança de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma palavra penetrante, parte 3 do tópico 3. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A metáfora usada pelo autor é muito forte e serve para mostrar que a palavra de Deus possui um contraste, mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não fica na superfície, mas vai até o centro do ser humano. Os israelitas falharam por não ouvir a palavra de Moisés e Josué. Os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a esta palavra. O autor e comentarista da matéria de hoje, ele diz que israelita, falhou por não ouvir a palavra de Josué e Moisés. E ele diz que eu, você, nós, cristão, devemos ter uma prontidão a mais para responder a palavra do Senhor. Ou seja, precisamos estar atentos, precisamos parar de brincar de ser cristão. Precisamos ser verdadeiro, honesto e sincero nas nossas ações, porque senão corremos o mesmo risco que Israel correu no deserto. Corremos o mesmo risco de morrer no deserto, de perecermos no deserto, de perdermos, melhor dizendo, a salvação. Porque lá na antiga aliança estávamos falando de entrar num repouso temporário, numa terra prometida. Aqui, a realidade é mais dura.
Aqui, a realidade é diferente. O perigo aqui é perder a vida eterna. O perigo aqui é ficarmos afastados de Deus para sempre. O perigo aqui é sermos lançados no inferno. Não importa se nascemos na igreja, se batizamos na igreja, se casamos na igreja, se morremos na igreja. O problema é ir para o inferno. Não adianta passar 20, 30, 40, 100 anos dentro da igreja e perder a salvação. Por isso, o autor está dizendo aqui que nós, o cristão, deveria ter mais prontidão para responder a essa palavra. Ou seja, deveríamos ficar mais atentos, para não sermos pegos desapercebidos e não corrermos no mesmo erro que os israelitas correram. Amém? Vamos à conclusão. A palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fadigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com Israelita, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco, se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos um guia, não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o que eu falei agora aí é o que o autor volta a ser enfático aqui. O problema não é cansar. O problema é perder a fé e a esperança. O problema é não percebermos que Jesus está vindo. O problema é nos acomodarmos neste mundo. O problema é acharmos que este mundo está melhor. O problema é não atentarmos de verdade para a palavra do Senhor. Então, o meu conselho, como ministro da palavra, como pastor, como pregador, itinerante, é a mesma palavra do autor da revista, do escritor. Atentamos para a palavra do Senhor, para não sermos pegos desapercebidos. Porque seguir uma religião errada e um Jesus errado pode nos levar a um céu errado. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Grande beijo aí no seu coração. Fica aqui o nosso convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, essa mensagem de esperança aos corações, com os seus amigos.